Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Estaremos estudando hoje a lição de número 6, o concerto com Deus no Sinai. Nós vamos aprender lições preciosas com o grande Moisés, este servo do Senhor que em tudo obedecia ao Pai. No estudo de hoje, teremos 3 capítulos do livro de Êxodo, capítulos 17, 18 e 19. No capítulo 17, vemos que partindo do deserto de Sim, seguindo a direção de Deus, até que chegou a Refidim, onde não havia água para beber. O que eles fizeram? Ou seja, o povo de Israel, o que eles fizeram? Aprenderam os erros do passado? Não. Eles novamente reclamaram do Senhor. Olha só, né? Deus dando tudo para eles, suprindo as necessidades deles, eles ainda reclamavam. Eu creio que muitos de nós, quando recebemos bênção de Deus, ou ele está demorando ou não, não vamos reclamar, correto? Porque o tempo é dele. Então, vamos ler aqui os versículos de 2 a 6 do capítulo 17 de Êxodo. Diz assim a palavra: Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão? Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai! Eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui já começa a obediência de Moisés. O povo de Israel sofreu muito pela desobediência. E às vezes nós sofremos também porque somos desobedientes, não seguimos a palavra de Deus, o aconselhamento do nosso Senhor, porque o objetivo dele é sempre nos dar o melhor. E aqui o povo de Israel estava murmurando. O Novo Testamento identifica essa rocha como Jesus Cristo, a fonte das águas vivas. Vamos conferir em 1 Coríntios, capítulo 10 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4. Diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Assim como aquela rocha foi ferida, assim foi Cristo que morreu na cruz por nós. Assim como Cristo era a fonte de bênção de Israel, assim também ele é a fonte de bênção da igreja e aquele que lhe outorga o Espírito Santo. Vamos lá no Velho Testamento, ainda no Salmos 105. Diz assim: Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. E também Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Capítulo 53, 4 e 5 do livro do profeta Isaías. Diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Moisés passou-lhes um sermão, ou seja, puxou a orelha do povo de Israel e lançou em seus rostos sua incredulidade crônica. Ao invés de orar, o povo sabia era só reclamar. Agimos assim muitas vezes. Mesmo tendo experiência do passado, de bondade e provisão do Senhor, reclamamos e somos incrédulos. Mas em momentos assim, a Bíblia nos orienta a orar e manter a calma. Certamente haverá livramento da parte de Deus. Foi exatamente o que Moisés fez. Ele orou. Orou ao Senhor e este lhe mostrou o caminho para conseguir água, e todo o povo saciou a sua sede. Capítulo ainda 17, versículo 8. De 8 a 15. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saí. Peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é minha bandeira. Então ele edificou um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Tivemos ou temos algumas vezes provações e vemos a aprovação do povo de Israel, guerra contra os amalequitas. Qual foi a atitude de Moisés mesmo? Nós lemos aqui, vamos ver aqui. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então os israelitas derrotaram Amaleque não pelo poder das mãos de Moisés, mas pelo poder de Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele tem um poder nas suas mãos. A gente tem sentido, muito de nós na carne, a situação por quanto nós estamos passando como povo brasileiro. Mas o povo de Deus, que confia e tem fé no poder de Deus, deixa nas mãos deles. Às vezes nós queremos a resposta de qualquer situação, ou espiritual, ou material, ou conjugal, qualquer uma, imediato. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é mesmo? Vamos ao versículo 9, nós vimos aqui então, que quando foi escolhido vários homens por determinação de Deus, aí foi indicado quem? Josué, que foi o braço direito de Moisés.
homem escolhido para ser sucessor de Moisés como líder de Israel. Aparece aqui pela primeira vez na narrativa bíblica. Josué significa o Senhor salva, ou Yahvé é salvador. Forma grega do nome Josué é Jesus, em hebraico, Yeshua. É muito adequado que o homem posterior conquistava Canaã apareça pela primeira vez desempenhando o papel de soldado. Então ali Josué era um guerreiro, estava se preparando como sucessor de Moisés a guerrear com aqueles reis, aquelas nações que sempre estavam próximas a Israel querendo exterminar este povo. Lá no versículo 11, e acontecia quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Ele de mãos levantada para o Senhor revela a sua dependência de Deus e a sua fé nele. Então, a força e a vitória de Israel dependiam exclusivamente do povo a chegar-se a Deus, continuamente em oração, fé e obediência. Então, para nós, essas três lições, oração, fé e obediência. Nós temos dado destaque à oração, porque realmente a oração, esse poder maravilhoso que nós temos de buscar ao nosso Deus a qualquer hora do dia, nas 24 horas do dia, nós temos ultimamente intercedido muito por pessoas, irmãos em Cristo, familiares, ainda com problema de Covid ou com outro problema de saúde, quando nós pedimos a intervenção do médico dos médicos para que cure essas pessoas. Como também oramos pelo nosso país, pedindo e dizendo que Cristo é a única esperança de salvação para o nosso país. E oramos pelas autoridades federal, estadual e municipal. Oramos pela nossa família. Quantos filhos, pais, mães ou outros parentes estão fora da igreja. Orar também por aqueles que se afastaram, para que eles se retornem enquanto é tempo. As evidências da volta de Cristo nós estamos vendo aí quase que diariamente. E nós temos que intensificar as nossas orações, o nosso clamor pelos nossos familiares. Quando Moisés cessava de orar, cessava também o fluxo do poder divino sobre o povo de Deus. Em Hebreus 7, 25, manuseie a sua Bíblia aí em Hebreus 7, 25, lemos: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O maior intercessor que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Isso está bem claro na palavra dele. Cristo vive no céu, na presença do Pai, vivendo sempre para interceder por todos os seus seguidores, individualmente, de acordo com a vontade do Pai. Vejamos lá em Romanos capítulo 8. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A palavra de Deus está dizendo que nós temos nosso Senhor como intercessor entre nós e o Pai. Pelo ministério da intercessão de Cristo, experimentamos o amor e a presença de Deus e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de tentação, de fraqueza, pecado e provação.
mediante a intercessão de Cristo, aquele que se chega a Deus, isto é, se chega continuamente a Deus, né? Chega hoje, só vai chegar daqui a um mês meses depois, mas é continuamente, pode receber a graça para ser salvo perfeitamente. Nossa única esperança é aproximar-nos de Deus por meio de Cristo pela fé. Bom, aplicando aos nossos dias, nós vemos que muitas vezes negligenciamos a oração e não damos conta do imenso poder que ela tem. Assim como Moisés orou, pedindo que Deus lutasse pelo povo, nós também podemos orar pedindo que Deus lute por nós. Então, ele está pronto a nos ouvir. Mas nós temos, como falei anteriormente, estar continuamente buscando a presença dele em oração. Como nós vimos numa quarta-feira dessa, nós estávamos pregando, falando que a gente dá muita desculpa para Deus, que não temos tempo para isso, para orar, para ler a palavra. Mas aí, às vezes, temos tempo para muito mais outras coisas. E aí queremos ser grandemente abençoados, queremos que Deus abençoe imediatamente. Mas nós não obedecemos a palavra dele. Não oramos agradecendo, pedindo, clamando, suplicando. Mas não temos tempo nem para isso, nem para ler a palavra, nem para orar. Ou então oramos rapidinho, mas está na hora de pegar aquela condução, engarrafamento para todo canto. Muito mal, a gente não espera nem a resposta dele. Então, eu repito, nossa única esperança é aproximarmos-nos de Deus por meio de Cristo pela fé. Então, não vamos negligenciar nas nossas orações. Se mantivermos a vida de oração ativa, colheremos bons frutos de vitória e paz. Isso é verdade. Nós temos que levar uma vida de oração, apesar do corre-corre do dia a dia. Mas mesmo assim, nós temos tempo, sim. Nós temos tempo, sim. Vamos para o capítulo 18. O que acontece aqui neste capítulo? No título da minha Bíblia está dizendo que o sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Era o Jetro, né? Sacerdote em Midian. E a participação dele aqui vai ser muito importante. Vemos que Moisés recebeu a visita de seu sogro Jetro e lhe contou tudo o que o Senhor Deus havia feito desde o Egito até aquele dia, ou seja, até aquele dia de encontro ali. Muito feliz com tudo que o Senhor havia feito, Jetro louvou a Deus por suas obras e pela felicidade do povo de Israel. Além disso, reconheceu que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Ninguém tem dúvida, né? Nenhum de nós temos dúvida que o nosso Deus, o poder, ele é superior a qualquer outros deuses. Precisamos, assim como Moisés, ter experiências de vida com Deus, que estimule as outras pessoas a adorá-lo e servi-lo. Adorar a Deus e servi-lo. Que coisa linda. Em qualquer circunstância, a gente pode servir ao Senhor. Talvez hoje muitos estejam mais em casa devido a essa pandemia, mas pode fazer uma coisa importante, orar. Sustentar os seus servos, os líderes espirituais, orando incessantemente, orando e vigiando. Então, devemos compartilhar os grandes feitos do Senhor em nossa vida. E a gente, às vezes, compartilha tantas coisas banais com nossos parentes e somos tão tímidos
em nossa fé. Mas Moisés nos dá uma grande lição. Capítulo 18 ainda, versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Agora sei que o Senhor é maior. A palavra saber ocorre frequentemente no livro do Êxodo. Moisés e os israelitas precisavam saber quem era Deus e conhecer seu grande poder. Faça uma pergunta. Você sabe quem é Deus? O relato de Moisés a Jétro, testemunhando das manifestações do poder de Deus e do livramento que ele operou, levaram Jétro, seu sogro, a exclamar: agora sei. A seguir, participar da adoração ao Senhor. Essas coisas estão registradas a fim de que nós também possamos conhecer e adorar o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, todos que estão ouvindo, estão assistindo esta aula de hoje, que lições preciosas nós estamos aprendendo com Moisés. Um homem de oração, um homem de ação, de atitude. Buscava a Deus a todo instante e Deus atendia de acordo com a vontade dele, porque Deus é soberano. Mas Moisés tinha uma intimidade com Deus, né? Acho que isso ajudou muito. Às vezes nós não temos essa intimidade com Deus. Como eu disse lá anteriormente, o Deus de Moisés continua sendo o mesmo de hoje. Basta a gente procurá-lo e buscá-lo. Ainda no capítulo 18, nos versículos de 13 a 24, nós lemos, vamos ver aí neste momento, o conselho de Jétro ao seu genro Moisés. Versículo 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que o fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, aguardando a sua resposta, porque este negócio é muito difícil para ti e tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deves andar, e a obra que devem fazer. Versículo 21. Eu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave trago a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. 23. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito.
E escolheu Moisés homens capazes de todos Israel e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo trouxeram a Moisés. E todo o negócio pequeno julgaram eles. 27. Então despediu Moisés o teu sogro, o qual foi para sua terra. A gente destaca aqui, Jetro também era um homem de Deus. Com certeza foi orientado pelo Espírito Santo para dar essa palavra ao seu genro Moisés. E Moisés acatou. Moisés com certeza sentiu que também ali tinha mãos do Senhor, daquele Deus que ele obedecia, aquele Deus que mostrava o poder através dele ao povo de Israel. E o Jetro, um bom conselheiro, orientou que ele agradeceu e 100% absorveu o aconselhamento do seu sogro. Então, meus queridos, para Jetro, seu genro deveria dividir a responsabilidade de julgar as questões do povo com outros homens da comunidade. E o que chama atenção ali, homens aptos, capazes, tementes a Deus, que inspirassem confiança e inimigos da desonestidade. E muito interessante, talvez a atitude, uma das atitudes mais bonitas foi quando ele falou: se você assim fizer e se assim Deus ordenar. Então, Deus com certeza deu sim para ele. E Moisés acatou a orientação divina através de Jetro. Jetro entendia que Moisés era submisso a Deus. Olha que coisa importante. Nós temos que ser também submissos a Deus. Fazermos sobre a orientação do Pai qualquer situação que haja, ou espiritual, ou material, ou conjugal, qualquer situação. Vamos colocar Deus à frente, porque não há problema nenhum, por maior que seja, que o nosso Deus não resolva. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos resolver por nós mesmos. Por mais inteligente que sejamos, talvez não vamos realizar o desejo nosso como nós queremos. Mas quando colocamos o nosso Senhor, quando colocamos o nosso Deus diante de qualquer situação, com certeza teremos a resposta positiva e a orientação necessária que nós precisamos. Mas aí é a vontade de Deus e não a nossa. Lembrando que pode demorar a vir a resposta? Sim, mas o tempo é de Deus e não nosso. E Ele quer o melhor para você, para todos nós. Então, sejamos submissos a Deus. E por melhor que fosse o conselho, se ele não aprovasse, tudo permaneceria como estava. Porém, o Senhor permitiu, e Moisés fez como havia sido aconselhado. No capítulo 18, nós já lemos aqui, e vou destacar o versículo 25 novamente. Moisés escolheu homens capazes. Homens capazes. Deus escolhe homens capazes para servi-lo na sua obra. Devemos treinar outros para fazer a obra de Deus e não fazermos tudo sozinho.
Vamos ao capítulo 19. No meu subtítulo aqui diz: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E a gente vê aqui, nesse capítulo, como Deus estabeleceu seu concerto com o povo de Israel no Monte Sinai, um dos lugares mais sagrados da história deste povo. Foi nele que Moisés viu a sarça ardente, lembra? Foi ali que Deus fez pacto com Israel. Foi ali que Deus deu as leis e regras para uma vida correta. Aliás, a próxima lição será sobre os 10 mandamentos. E quais os benefícios da obediência e os males da desobediência? Então, a gente vai ver nos 10 mandamentos as partes de obediência e também os males da desobediência. Aqui o Senhor diz a Israel qual o seu propósito em tirá-los do Egito, fazer deles uma nação modelo, por meio da qual todas as nações da terra sejam influenciadas e possam aprender a servir e adorar ao único e verdadeiro Deus. A servir e adorar ao único e verdadeiro Deus. É isso que estamos fazendo? Estamos servindo ao único e verdadeiro Deus? Ou tem alguma coisa no meio aí acontecendo? Creio que não. Servir ao Senhor com alegria, diz o salmista. Então, vamos ver aqui nos versículos de 1 a 8, do capítulo 19 de Êxodo, a aliança do Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel por ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos trouxe a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Repita comigo. Abra sua Bíblia aí. Versículo 5 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, é Deus falando para você, para nós, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Deus não pede, por favor, faz isso. Não, ele ordena. E tem poder para isso, ele manda. Às vezes nós aqui na terra queremos mandar. Mesmo como cristão, como crentes em Jesus Cristo, quem manda é o Senhor em nós. Então a gente tem que aprender. Lendo a palavra nós vamos aprender todas essas
aconselhamentos, orientações do nosso Senhor. 8. E todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, o povo falou, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E o 9. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creio eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. No versículo 1, a gente vê aqui o desígnio de Deus era que Israel fosse um povo ímpar, escolhido e separado para ele. O povo devia corresponder em obediência e gratidão a Deus e procurar obedecer os seus mandamentos. Sempre a obediência, né? Sempre a obediência. Como resultado, os israelitas continuariam sendo o povo especial de Deus. Vamos lá no profeta Amós. Amós capítulo 3. Versículo 2. Diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Quer dizer, de toda a família da terra, só conheceu o povo de Israel. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então, aqui o nosso Deus mostra, podemos dizer assim, que a menina dos olhos é o povo de Israel. Quando a gente olha no mapa, Israel, né, que dá a impressão que aqueles outros países bem maiores do que ele estão prontos para abocanhá-lo, né? Está sempre provocando, querendo levar a Israel à guerra. Mas Deus sempre estará ali defendendo este povo. Defendendo o povo de Israel. Versículos também, vamos ver aqui, até o 15 também do capítulo 19. A partir do 10. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave ele os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, ou quer que seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. Versículo 15, e disse ao povo, estáis pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Então, Moisés deu recado para o povo, para que se santificasse. E nós, hoje, nós temos que cada dia procurar santificar as nossas vidas, para nos apresentarmos diante de Deus limpos de coração, com a nossa mente também limpa, e deixar penetrar em nós as virtudes, o amor do nosso Deus em nossa vida, para que apliquemos os ensinamentos dele junto a pessoas que muitas das vezes precisam de uma palavra amiga, um aconselhamento, uma palavra vindo do coração de Deus para o coração dessas pessoas. Consagração para receber ao Senhor. As manifestações espantosas presentes à visitação de Deus tinham vários propósitos, principalmente naquele momento que Deus aparece no Monte Sinai. 4 propósitos. Primeiro, demonstrar a santidade e o poder de Deus.
Como Deus falou, seja santo, como eu sou santo. Segundo, inspirar fé em Deus e firmar a autoridade do seu servo Moisés. Terceiro, comunicar o temor de Deus no coração das pessoas para que não pequem. E, no quarto, conscientizar fortemente o povo de que resultará em julgamento e morte a desobediência deliberada a Deus. Infelizmente, nós temos ouvido em noticiário ou não, ou lendo em algum jornal, tantas pessoas aí do mundo zombando do nosso Deus. A gente fica assim querendo uma reação de que o Deus seja imediato, né? Acabe, extermine com aquela pessoa, né? Mas estarão diante de Deus um dia. Deus dá oportunidade, quer que todos sejam salvos, como diz a palavra. Mas tem muitas pessoas aí, até da própria, pessoas às vezes conhecidas na mídia, que estão extrapolando. Estão brincando. Querendo comparar o nosso Senhor a Ele mesmo. Sabemos que temos sentido no dia a dia que a volta do Senhor está mais próximo do que possamos imaginar. Quando lemos a palavra de Deus, o próprio Jesus falando o que está acontecendo, principalmente lá no capítulo 24 de Mateus, praticamente tudo ali já está acontecendo. Tantas coisas neste mundo. Nós devemos apressarmos para continuar orando pela nossa família, porque, como Jesus falou, né, um estaria presente no campo e o outro já estaria com o Pai. Não é isso que nós queremos para os nossos parentes. Que eles sejam salvos, que eles encontrem e você mostre que o único caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia nós o aceitamos. Vamos continuar trilhando esse caminho maravilhoso de Jesus Cristo. Mesmo nas circunstâncias que estamos vivendo, muitos missionários estão perdendo a vida por amor a Jesus Cristo, mas estão ali confiantes, levando o Evangelho. E hoje, talvez, coisas banais, coisas simples, eles tiram a vida de uma pessoa que está levando a preciosa semente de salvação. Ainda no capítulo 19, mas antes de ler o textual, que eu deixei por último, no capítulo 19, 21 a 25, nós vemos ali que, sempre falando assim, as ordens de Deus ao povo. E aqui nós vimos a ordem de Deus aqui do povo, que o povo estava protestando, a fim de muitos deles não perecerem. Então Deus pediu para não passar aquele termo, até aquele pedaço, que senão seriam mortos também. Mas o final, obedecendo a orientação divina, Moisés falou isso para o povo. Talvez tivesse alguém ali ansioso para subir, né? Aquela ansiedade de estar lá, ultrapassar aquele termo que Deus colocou ali. Mas a Bíblia não diz, mas diz apenas que Moisés desceu ao povo e disse-lhe tudo isso que Deus falou. Mas vamos lá ao textual, capítulo 19, 5 a 6.
Já lemos esse trecho aqui, mas agora vamos falar alguma coisa sobre esse texto áureo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A gente vê, às vezes, lutando aí, brigas, né, por herança de terra, mas a terra é do Senhor, pô. Não vai ficar nada aí. A terra é do Senhor. Está bem claro aqui. Porque toda a terra é minha. É Ele que está falando. É Deus que está falando. Deus Criador. A eleição contínua de Israel como povo de Deus dependia da condição prévia desse povo obedecer-lhe com seu Senhor. E Deus esperava que essa obediência tão essencial para ele cumprir os seus propósitos ao povo de Israel, partisse de coração cheio de gratidão. Nós temos, às vezes, o coração cheio para sermos gratos a Deus e não agradecemos. Que te darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, mesmo nas condições em que estamos vivendo. Que te darei eu, Senhor. Agradeçamos a saúde, o pão de cada dia. Tantas coisas que Deus não tem deixado faltar em nossos lares, não é mesmo? O princípio da obediência a Deus é também um elemento essencial no nosso relacionamento com Cristo, no novo concerto. Então é essencial esse nosso relacionamento com Jesus Cristo. Vamos lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Objetivos gerais. Nós vamos ver aqui no Objetivos Gerais, que está na lição, muito interessante para a gente refletir. Compreender que somente com a oração perseverante é que conseguiremos derrotar as forças que nos atacam na caminhada cristã. Então, olha a oração mais uma vez, mas não é oração assim, Senhor me abençoa, estou indo para o trabalho, me guarde, me protege em nome de Jesus, amém. Pronto. Como eu disse no início, não deixa nem Deus dar a resposta. Não quer nem ouvir. Não tem tempo para ouvir a resposta do Senhor. Então a oração tem que ser perseverante. Aí nós vamos ter forças para derrotar todos aqueles que nos atacam na caminhada cristã. Compreender a importância de dividir com líderes capazes e exercício da justiça e aconselhamento. Entender o significado da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E também um objetivo, esses foram gerais. Objetivo específico. Fazer um pacto com Deus de compromisso, fidelidade, obediência, santidade de vida e serviço no reino. Então, é fazer um acordo com Deus. Mas exige, compromisso de Israel foi de ouvir a voz de Deus e ser fiel a esse pacto que está sendo celebrado. Então, se nós fizermos uma aliança, um pacto com o nosso Deus, nós temos que cumprir. Temos que cumpri-lo. Assim como Deus escolheu Israel, Ele também nos escolheu e nos prometeu a sua bênção.
Carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é a luz do mundo. E Ele não quer que nós andemos em trevas. E que nós temos Ele em nossa vida, Ele está iluminando o caminho, porque Ele é a luz. Ele é o único caminho. Mais uma vez, eu faço questão de dizer a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição. Tanto eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós mirarmos as atitudes dele, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, mesmo com as lutas que temos no nosso dia a dia, nós temos a certeza que Ele está ao nosso lado, caminhando conosco, para nos sustentar, nos proteger e sempre mostrando o caminho para que não desviemos desse caminho. O diabo está sempre aí procurando a quem tragar. Estamos sempre em luta com ele, mas muitas das vezes nós deixamos brecha. Deixamos brecha. E desculpa o termo, aí ele deita e rola. Vamos ver aonde estamos deixando aquela brechazinha para em casa, no trabalho, aonde quer que estejamos, para que possamos tapar aquela brecha, confiando que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, nos ajudando, nos amparando, e sempre, sempre ao nosso lado. Ele está lá à destra do Pai, intercedendo por nós. Como diz o apóstolo Paulo também, intercedendo o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis por nós. Volto a dizer, assim como Deus escolheu Israel, Ele também nos escolheu e nos prometeu sua bênção. A nação santa, os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus. Proclamar o evangelho da salvação para a glória e louvor do nosso Deus. Para a glória e louvor do nosso Deus. E aqui ainda na revista, ele nos mostra aqui, faz uma comparação da aliança de Deus com o povo de Israel, baseada no capítulo 19, o propósito, o compromisso e a comparação da aliança do Sinai com a aliança de Cristo. Propósito. Este povo seria uma nação peculiar de Jeová, escolhido entre todas as etnias da terra, com a missão de tornar conhecido o nome e a justiça de Deus. Compromisso do povo. O pacto exige compromisso de Israel de ouvir a voz de Jeová e ser fiel a esse pacto que está sendo celebrado. E a comparação da aliança do Sinai com a aliança de Cristo. A aliança do Sinai foi selada com o sangue do cordeiro, mas a aliança do Calvário foi selada com o sangue de Jesus. Vamos ver em Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, versículos 13 e 14. Porque se sangue dos touros e bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus
purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Nós servimos ao Deus vivo, não ao Deus morto. A parte de Deus nessa aliança era abençoar e guiar Abraão e fazer dele uma grande nação, lembram? Lá em Gênesis. Agora no Sinai, Deus vai confirmar sua aliança com o povo que ele elegeu, o povo de Israel. E uma outra coisa interessante aqui. O autor da lição ele colocou a lei mosaica e Jesus e a lei. Na mosaica, condena o assassinato, não matarás. Jesus é a lei. Jesus desce as razões que levam o indivíduo a cometer homicídio. Mateus 5, 21. Diz assim a palavra de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Lei mosaica pune a prática do adultério. Jesus e a lei diz lá em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Deus condena o olhar que leva o desejo pecaminoso ao coração. Lei mosaica, a lei é santa, diz Paulo lá em Romanos 7,12, mas impotente para salvar. E também Paulo em Efésios, através de Jesus e a lei, em Efésios 5, 8, ou melhor, Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual é a promessa de vida? Ou melhor, qual é a promessa de Deus para a sua vida? Para a minha vida? Qual será meu pacto com Deus? Então, nessas duas situações aqui, se você quiser, pode fazer isso com Deus. Qual é a promessa de Deus para a minha vida e meu pacto com Deus? Nós vamos orar nesse instante. Nesse trimestre estamos aprendendo Êxodo. E para o domingo aos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, né? Com certeza será uma lição preciosa, dando a continuidade ao estudo deste trimestre. Mais uma vez eu digo, Êxodo. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem um dia o aceitamos e queremos seguir os passos deles até ou ele vindo nos buscar ou até ele retornando a esta terra. Que possamos, ó Deus, ser fiel a ele, ser fiel à palavra, que possamos também, Senhor, servi-lo com amor, com dedicação, esquecendo as coisas que foram cometidas para trás e prossigamos no alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Obrigado pela vida desses que assistiram a esta aula. Que o Espírito Santo continue tocando no coração de cada um de vocês. Se você ouviu a palavra, os ensinamentos, principalmente do grande servo Moisés, através da palavra do Senhor, se está afastado, não deixe por muito tempo, retorne ao aprisco. Se ainda tem alguém, um pai, uma mãe, um filho, um avô, uma avó que ainda não tem Cristo no coração, não deixe para amanhã. Talvez amanhã seja tarde demais. Aceita-o neste momento. Dá-nos uma semana abençoada. Protege-nos das ciladas de Satanás. Que possamos ter a nossa fé firmadas no Senhor.
Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. É com perdão do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.